Vivia-se os meados de 1942. Na maior parte da Europa, desenrolava-se a Segunda Guerra Mundial. De um lado estavam os países do eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, reunindo grandes potências como Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. A estes se somavam países de menor importância bélica, como o Brasil, a partir de 1944. A guerra se iniciou em 1939, quando Stalin e Adolf Hitler, após assinarem um pacto de não agressão, chamado por muitos de Pacto Maldito, invadiram a Polônia, que foi literalmente dividida em duas frações, uma sob o domínio alemão e outra pertencente à União Soviética. O expansionismo nazista na época era avassalador. Em 1938, a Alemanha já havia anexado a Áustria. Em meados de 1939, concluiu a dominação da Tchecoslováquia e, em 1940, invade a Noruega e Dinamarca. Como medida de precaução, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. A reação alemã é pronta e imediata. No mesmo ano, através da região das Ardenas, não protegida pela linha Maginot, a Alemanha invade a França e, em 14 de julho, a data mais importante daquele país, ocupa Paris. O sul da França passa ao domínio de seu primeiro-ministro, o ditador Marechal Pétain, que proclama a República de Vichy, enquanto o governo francês refugia-se em Bordeaux. Entretanto, a República de Vichy era apenas uma extensão do governo alemão, de modo que a Alemanha nazista tinha completo domínio sobre todo o território e a população francesa. Fazia-se necessário um grande projeto para retomar a França aos nazistas, deter Hitler e reverter os rumos da guerra. Os primeiros planos começaram a ser discutidos num encontro entre o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt em Casablanca, em janeiro de 1943. Naquele encontro, ficou decidido que o tenente-coronel inglês Frederick Morgan seria o encarregado da elaboração de um plano de assalto detalhado ao território francês. Em agosto de 1943, numa conferência de líderes aliados em Quebec, no Canadá, Morgan apresentou o plano de invasão da Normandia, um documento com o nome de Operação Overlord, que previa o ataque em maio de 1944. Decidiu-se também que o general norte-americano Dwight Eisenhower seria nomeado comandante supremo da Força Expedicionária Aliada e responsável pela execução do plano. Foi na Conferência de Teherã, em dezembro de 1943, que pela primeira vez Stalin ouviu falar do plano Overlord. Entretanto, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, propôs outro projeto em que a França seria invadida a partir dos Balcãs, para dali abrir um flanco na defensiva alemã na Europa Central. Stalin prontamente o rejeitou, prevendo um enorme sacrifício ao Exército Vermelho, já desgastado com a invasão alemã a seus territórios, principalmente com a Batalha de Stalingrado. Defendeu que a retomada da França somente poderia ocorrer com a travessia do Canal da Mancha por tropas aliadas. As ideias de Stalin foram prontamente aceitas pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, e a Operação Overlord deveria ser executada. Entretanto, devido aos múltiplos contratempos, foi adiada de maio para junho, principalmente porque os aliados precisavam de mais tempo para aumentar seus arsenais de guerra e, principalmente, construir mais lanchas para o desembarque. Milhares de americanos são convocados para esta missão. Na Inglaterra, toda a capacidade industrial do país já estava canalizada para a indústria bélica.
Além disso, seus portos do sul vão recebendo milhares de navios de guerra, os quais vão sendo carregados com canhões, tanques, carros de assalto e caminhões. Homens das mais diferentes origens vão sendo treinados para a grande Operação Overlord. Nos primeiros dias de junho, cidadãos, homens e mulheres da resistência francesa, chefiados por Jean Moulin, passam a receber armas de grosso calibre. Estava tudo pronto para a maior operação de guerra de todos os tempos. Homens embarcados recebem a visita do general Eisenhower. Ele sabe que muitos deles vão morrer do outro lado do Canal da Mancha, alguns antes mesmo de pisar em solo francês. A partida é autorizada e se inicia a viagem com muitos sofrendo de enjoo, produzido pela forte agitação das águas do mar. E foi para retomar a França do domínio nazista, condição sine qua non para virar a sorte da guerra para o lado aliado, que se deu a invasão das praias da Normandia, iniciada em 6 de junho de 1944, o dia D. A Normandia é uma região localizada no noroeste francês. Em setembro de 2011, visitamos todo o cenário em que tais desembarques ocorreram, hoje quase todo transformado em memoriais da liberdade e dos direitos do cidadão. Como já se viu, o assalto recebeu o nome de Operação Overlord e foi realizado em 2 fases. Primeiro, a aterrissagem de 24 mil paraquedistas britânicos, americanos, canadenses e franceses nas primeiras horas da manhã daquele dia. Depois, o desembarque anfíbio da infantaria aliada e divisões blindadas, com início às 6h30 da manhã. Nesta foram envolvidos 195.700 homens das marinhas navais e mercantes aliadas. Estes foram transportados desde o sul da Inglaterra por mais de 5.000 navios que atravessaram o Canal da Mancha. Os desembarques ocorreram ao longo de um trecho de 80 quilômetros na costa da Normandia, desde a foz do rio Orne, em Caen, até Cherbourg, extremo noroeste francês. Para efeito do assalto, este trecho foi dividido em 5 setores de leste para oeste, assim denominados: praias de Seward, Juno, Gold, Omaha e Utah. Estes nomes eram apenas códigos de guerra citados pelo comando aliado para despistarem os alemães. Assim, o comando alemão na região, chefiado pela Marechal Rommel, foi pego de completa surpresa, uma vez que esperava pelo desembarque nas imediações de Calais, por ser o ponto mais estreito do Canal da Mancha. Coube às forças britânicas a tomada das praias Seward e Gold, aos canadenses a praia de Juno, e aos americanos, Omaha e Utah, as mais fortificadas da Normandia. As forças aerotransportadas, ou simplesmente os paraquedistas, deveriam desembarcar na retaguarda das fortificações alemãs, portanto, mais para o interior do território francês. Deveriam ser lançados em lugares estratégicos, tomando pontes e vilas e executarem missões de sabotagem, recebendo total cooperação de grupos organizados pelo comando da resistência francesa. Paraquedistas da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica foram lançados a leste do rio Orne, nas imediações de Caen, numa zona de pouco mais de 1 quilômetro quadrado. Sua primeira missão foi a de tomar as pontes de Benoville sobre o rio Orne e o canal de Caen.
E esta é a mais importante das pontes de Benoville, hoje chamada apenas de Ponte Pegasus, nome que foi lhe atribuído em 1944 em homenagem ao emblema das Forças Aerotransportadas Britânicas, ou seja, o cavalo alado Pegasus. A Pegasus foi construída em 1934 e até hoje é uma ponte basculante, isto é, dotada de um mecanismo que levanta seu vão central para permitir o deslocamento de embarcações através do canal de Caen, entre essa cidade e o Stringham, localizada 14 quilômetros acima, na orla da praia de Seward. Seu domínio era de fundamental importância para os aliados para evitar que contingentes de forças nazistas aquartelados em Caen contra-atacassem, dificultando o desembarque britânico nas praias de Seward. Sua manutenção intacta era necessária para permitir o agrupamento de soldados britânicos e canadenses que deveriam desembarcar nas praias de Junot e também para o domínio do aeroporto de Caen, além do posterior avanço das tropas aliadas para o interior da França, para a tomada de Paris. Para capturá-la aos ocupantes nazistas, juntamente com outra ponte, a Horsa Bridge, também sobre o rio Orne, uma força de 161 homens de diferentes regimentos, comandados pelo major John Howard, partiram de Dorset, no sul da Inglaterra, em 6 planadores, na noite de 5 de junho de 1944. Os planadores aterrissaram nas imediações da ponte, um deles, no local exato indicado por este marco, à meia-noite e 16 minutos do dia 6 de junho. O ataque foi rápido e eficiente, surpreendendo totalmente os defensores alemães. Em 12 minutos, a ponte havia sido tomada e, no processo, 2 homens foram perdidos pelos britânicos, o tenente Dan Bronteridge e o soldado Fred Greenhalgh. Foram estes os primeiros membros das forças aliadas a morrerem na Operação Overlord. O filme O Mais Longo dos Dias retratou de maneira muito realista a tomada da Ponte Pegasus pelas forças britânicas. Veja se a ponte está minada. Em O Mais Longo dos Dias, o jovem ator Richard Todd, que participou da tomada da ponte, representou o papel do Major John Howard, no filme que rodou 2 décadas após o evento. Hoje, a Ponte Pegasus e arredores funcionam como um grande memorial dos primeiros metros quadrados de solo francês retomados pelos aliados. Um tanque Centauro, recuperado em uma vila vizinha, aqui foi disposto. Um boneco ou estátua de um soldado. Um velho canhão permanece em seu fosso original. Uma homenagem ao Major Howard. As bandeiras dos países que participaram da retomada da França aos nazistas. Monumento alusivo ao fato, inaugurado com a presença de John Howard. No cemitério americano em Colleville-sur-Mer, nas proximidades da praia de Omaha, encontramos um veterano da retomada da Ponte Pegasus, que gentilmente nos atendeu. Meu nome é Joe Taskra e pertencia à 67ª Divisão Britânica, e no dia D desembarcamos ao lado da Ponte Pegasus.
Fomos os primeiros a chegar na Ponte Pegasus e cidades vizinhas, e dominamos toda aquela área. A Ponte Pegasus foi a primeira parte a ser liberada, e aí ajudamos a manter toda aquela área por 3 meses até a chegada das forças americanas. Perguntamos quantas pessoas morreram na tomada da Ponte Pegasus. Nós tínhamos 6.000 homens de nossa divisão e perdemos 2.000 deles no final de 3 meses e meio de ocupação. Perguntamos a respeito da atuação do Major John Howard. O John Howard, ele foi o comandante apenas da Operação Ponte Pegasus, mas o comandante-geral das forças transportadas por planadores era o general Montgomery, responsável pela tomada de todas as pontes da região. Montgomery was in charge of all the beachheads and all the airborne forces as well. Thank you very much, sir. You're very welcome. Deixamos a Ponte Pegasus em direção à praia de Seward, margeando o canal do Rio Orne, e atingimos o vilarejo de Ouistreham. Ouistreham é considerado o porto marítimo de Caen e conta com 10.000 habitantes que sobrevivem das atividades portuárias e do turismo de banhistas que frequentam a praia de Seward. Seward, que em inglês significa espada, tem 8 quilômetros e estende-se de Ouistreham, na desembocadura do Rio Orne, até o vilarejo de Lyon-sur-Mer, no sentido oeste para leste. A praia de Seward foi a área de desembarque do 2º Exército Britânico sob ordens do general Miles Dempsey. O primeiro contingente de tropas desembarcou às 7 horas e 25 minutos. Era composta pela 3ª Divisão Britânica, com os comandos franceses e britânicos unidos. Os alemães haviam fortificado a área com defesas que consistiam em obstáculos na praia e nas dunas de areia. Aí mantinham canhões de vários calibres, além de valas e minas antitanques, um grande contingente de infantaria e forças da 21ª Divisão Panzer. As batalhas mais intensas ocorreram pela tomada da foz do Rio Orne em Ouistreham e foram reproduzidos com grande veracidade em O Mais Longo dos Dias. Às 9h45 da manhã, esta praia, a Seward, já havia sido tomada. E no fim do dia, os ingleses tinham desembarcado 29.000 homens, com cerca de 630 baixas. Já as baixas alemãs foram muito mais elevadas, além de terem um grande número de prisioneiros. O objetivo da 3ª Divisão era progredir através da praia, dirigindo-se a Caen, para ocupar o seu aeroporto. No final daquele lendário 6 de junho de 1944, os comandos inglês e francês tinham conseguido seu objetivo mais importante, o encontro com as tropas aerotransportadas nas pontes sobre os canais do Rio Orne, e já marchavam para o aeroporto de Caen. Nem o contra-ataque lançado pelos alemães às 16 horas, utilizando-se de 98 tanques do tipo Panzer, conseguiu deter os aliados na consecução de seus objetivos. Hoje, os 8 quilômetros da praia de Seward foram transformados em um grande memorial do desembarque de tropas inglesas e forças livres que não haviam sido dominadas pelos alemães. As duas pequenas vilas, Ouistreham e Lyon-sur-Mer, mantêm belos monumentos que homenageiam a Marinha Real Inglesa e muitos dos heróis que aqui desembarcaram.
Nossa visita à Normandia percorreu o sentido leste para oeste. Desta forma, depois de passar pela praia de Seward, atingimos a Junot. A praia de Junot tem aproximadamente 10 quilômetros e suas águas banham as vilas de Lengreume-sur-Mer, por onde já passamos, Bernières, Saint-Aubin e Courseulles-sur-Mer. A praia de Junot era parte da área da invasão da 3ª Divisão de Infantaria Canadense. Os canadenses deveriam atacar Bernières e Courseulles-sur-Mer, onde o governo do Canadá levantou um belo memorial em homenagem às suas 1.200 baixas naquela operação. Os objetivos da 3ª Divisão Canadense no dia D eram o de cortar a estrada que liga Caen a Bayeux, ajudar os ingleses que desembarcaram a Seward a ocupar o aeroporto de Caen e estabelecer uma ligação entre as duas praias britânicas de Seward e Gould, uma em cada extremidade da praia de Junot. Junot tem muitas dunas de areia que estavam bem fortificadas pelos alemães sob o comando do Marechal Rommel. Embora no dia da invasão estivesse em Berlim, Rommel havia erguido um muro de fortificações ao longo de todo o litoral francês. Casamatas e bunkers de concreto como estes se distribuíram ao longo de toda a Normandia, formando o que era denominado de Muro do Atlântico. Em Junot, entretanto, o perigo para os invasores não eram apenas os obstáculos alemães, mas os recifes de corais que forçaram o desembarque para mais tarde do que a hora prevista. A primeira leva de assalto desembarcou às 7h55, 10 minutos após a hora H, com a maré muito alta, onde os canadenses foram colocados em situação difícil, pois os obstáculos da praia estavam parcialmente submersos e os sapadores eram incapazes de desobstruir o trajeto para a praia. Aproximadamente 30% dos barcos de desembarque em Junot foram destruídos ou danificados. Os soldados canadenses contornaram os obstáculos, porém foram dar as zonas de matança. Por isso, uma de suas companhias foi reduzida a 1 oficial e 25 homens. Nas equipes de assalto, a possibilidade de se transformar numa baixa nessa primeira hora era quase de 1 para 2. No meio da manhã, depois de lutar duramente, a cidade de Bernières estava nas mãos canadenses. Pouco depois, Saint-Aubin foi ocupada e no final da tarde tomaram Courseulles-sur-Mer, o ponto mais fortificado da praia de Junot. Já no final da tarde do dia D, a 3ª Divisão Canadense tinha se ligado à 50ª Divisão Britânica na praia Gould a leste, mas a oeste os canadenses eram incapazes de fazer o contacto com a 3ª Divisão Britânica na praia Seward, deixando uma abertura de 3 quilômetros, através dos quais elementos da 21ª Divisão Panzer contra-atacaram. Este somente foi conseguido alguns dias depois. Já estamos na praia de Gould em nossa marcha de leste para oeste pela Normandia. Gould era o nome código para a praia central das 5 áreas de desembarque aliado para a Batalha da Normandia.
A praia tem mais de 8 quilômetros de extensão. Na extremidade leste da praia está a vila de Arromanches, vista às nossas costas, e a oeste, a cidade de Longueuil-sur-Mer. Para a Praia de Gold, a Operação Overlord programou o desembarque da 50ª Divisão de Infantaria Britânica. Os objetivos dessa divisão eram cortar a estrada Cambaye, evitando o deslocamento de tropas germânicas, construir um pequeno porto em Arromanches e estabelecer contato com os americanos na praia de Omaha, a leste, e também com os canadenses na praia de Juno, a oeste. A hora H na Praia Gold foi marcada para 7 horas e 25 minutos. Dos primeiros veículos blindados que desembarcaram na praia, 20 deles tocaram em minas e sofreram alguns danos. Felizmente para os ingleses, não havia artilharia pesada alemã na praia, pois seus canhões estacionados em Longueuil-sur-Mer haviam sido postos fora de combate pelos bombardeios do cruzador HMS Ajax. Apesar das fortificações cujos vestígios se encontram por toda parte aqui nas imediações de Arromanches, a resistência da infantaria alemã foi ineficaz. Assim, até a noite de 6 de junho, a 50ª Divisão havia desembarcado 25 mil homens, avançado 10 quilômetros em direção a Bayeux, onde foram recebidos com grande entusiasmo pela população civil e estabelecido contato com os canadenses na praia de Juno. A interrupção da estrada Cambaye foi conseguida dias depois, da mesma forma que o contato com os americanos que desembarcaram em Omaha, a leste de Gold. No desembarque, os britânicos sofreram 400 baixas entre mortos e feridos. Sobre a escarpa que separa a Praia de Gold do continente, foi montado um dos maiores memoriais de toda a Normandia. O próprio local funciona como um museu a céu aberto, mostrando bunkers, casamatas e sólidas bases de concreto para canhões e metralhadoras. Um grande marco que celebra o acontecimento montado por engenheiros ingleses. E um obelisco sustentando a imagem de uma santa. Uma série de placas com fotos do desembarque em Arromanches conduz o visitante para um museu em forma circular, com tela em 360 graus, anunciando o filme Uma Viagem através da História no coração do acontecimento. O filme mostra belas e tranquilas vilas antes do início da guerra. O deslocamento de tropas e armas pesadas. O matracar de metralhadoras. A destruição de muitas vilas. O atendimento a feridos em condições precárias. Homens mortos. Os cemitérios da Normandia, leito final para milhares de cidadãos que não voltaram para seus familiares. O fim da guerra e a volta da normalidade do dia a dia. O que mais chama a atenção e intriga o visitante, entretanto, na Praia de Gold, é o conjunto de grandes obstáculos dispostos em linha reta a aproximadamente 300 metros de areia. Que papel teriam tido tais grotescos objetos no desembarque inglês no dia 6 de junho de 1944? E a resposta é encontrada em um grande museu na extremidade leste da praia e a alguns metros da ladeira que desce para o povoado de Arromanches.
No planejamento da Operação Overlord surgiu um problema talvez até mais difícil que o próprio desembarque. Como suprir a imensa tropa com alimentos, equipamentos, armas, combustível e veículos de transportes que a permitisse se aprofundar no território francês? Os portos da região, Le Havre e Calais, estavam muito distantes e fortemente protegidos por tropas alemãs. Esse imenso e aparentemente insolúvel problema foi resolvido com muito planejamento, trabalho e soluções de engenharia inacreditáveis. A construção de um porto temporário na praia de Gold, em Arromanches. A construção deste porto pré-fabricado começou bem antes na Inglaterra por sugestão de Winston Churchill. Imensas estruturas metálicas para o leito da ponte foram montadas. Foram fundidos gigantescos blocos de concreto em forma de colmeia, cujas cavidades podiam se encher de água para afundar, ou serem esvaziadas para os blocos flutuarem. Desta forma, terminado o desembarque das tropas, estas estruturas colossais foram puxadas por navios até o destino final. Bombeada a água para suas cavidades, se afundaram, constituindo-se na base ou suporte das demais estruturas da ponte. A montagem do porto começou no dia seguinte ao desembarque das tropas, ou seja, 7 de junho. Sem dúvidas, foi um trabalho hercúleo. O mais incrível é que o novo porto ficou pronto no dia 17 de junho, menos de 2 semanas depois de iniciada a sua montagem. E foi através deste porto improvisado que centenas de tanques, carros de assaltos, jipes, caminhões e toda sorte de suprimentos desembarcaram na Normandia, permitindo o completo sucesso das tropas aliadas na retomada da França. A guerra, por mais triste e inaceitável que seja, faz com que o ser humano se supere, e aquele foi uma prova cabal de que, para vencer as adversidades, planejamento e determinação são fatores decisivos. Mighty God.